Continuando nossas aulas de algoritmos aproximativos, vamos ver a conclusão que nós temos até agora, assumindo P diferente de NP. Vamos assumir o tempo todo que P é diferente de NP aqui. Nós vimos problemas como o problema da mochila e o problema do escalonamento com número fixo de máquinas, número M fixo de máquinas, que esses problemas são FPTAS, ou seja, eles têm um esquema de aproximação em tempo completamente polinomial. Full Polynomial Time Approximation Scheme. É um algoritmo que, aqui no caso, dá um fator 1 mais ou menos epsilon, né, entre 1 e 1 mais epsilon, para o problema. E o tempo do algoritmo é, aqui no caso da mochila, de n ao cubo sobre epsilon. Ele é polinomial em n e polinomial em 1 sobre epsilon. E no caso aqui do escalonamento com número fixo de máquinas, também polinomial em n e polinomial em 1 sobre epsilon. Por isso que é F, Full Polynomial Time Approximation Scheme. Esquema de aproximação em tempo completamente polinomial. Vimos também problemas como o escalonamento com número qualquer de máquinas e o caixeiro viajante euclidiano, aquele em que as cidades são pontos no plano, por exemplo, né, dado por coordenadas, que eles têm um PTAS, um esquema de aproximação em tempo polinomial, mas não precisa ser em tempo completamente polinomial. Tem que ser polinomial em n, não precisa mais ser polinomial em 1 sobre epsilon. Aqui é um exemplo, n elevado a 2 log de 1 sobre epsilon na base de 1 mais epsilon, ou seja, 1 sobre epsilon está no expoente aqui, não é polinomial em 1 sobre epsilon, mas é um PTAS. Tá? Ou seja, eu posso aproximar tão perto de 1 quanto eu queira. Vimos também problemas como o bin packing, né? E o caixeiro viajante métrico, que o caixeiro viajante métrico satisfaz a desigualdade triangular, que, apesar do bin packing ter um PTAS assintótico, não é um PTAS oficial, mas ele é 1.7 aproximativo. Vimos vários algoritmos aproximativos para o bin packing. E o caixeiro viajante métrico, 1.5 aproximativo, algoritmo de Christofides, né? Certo? Eles têm um fator constante de aproximação, 1.7, 1.5. Vimos também problemas como o problema set cover, que tem um fator de aproximação ln de n mais 1 aproximativo, né? Vimos esse problema do set cover já, cobertura por conjuntos, mas tem um resultado bem forte, bem recente, de Moscovitz, 2015, que prova que ele não dá para melhorar muito mais do que isso, ln de n menos epsilon inaproximável, em tempo polinomial. Né? Certo. Vimos também que o problema do caixeiro viajante oficial, sem obedecer desigualdade triangular, ele não é possível ser aproximável em tempo polinomial para fator nenhum de aproximação alfa-n para função polinomial alfa-n nenhuma. Tá? Ou seja, na época, quando eu falei dessa aula, eu disse que o problema do caixeiro viajante ele é altamente inaproximável, e é verdade. E aqui um resultado que eu não comentei antes, mas são resultados muito fortes, que eu não vou provar aqui nessa disciplina, resultado de 2006, que prova que o problema max-click e o problema de coloração mínima, o problema do número cromático, min-color, eles são problemas n aproximáveis, ou algoritmos triviais, com fator de aproximação n, mas não podem ser aproximados com o fator n elevado a 1 menos epsilon em tempo polinomial para epsilon nenhum. Né? Epsilon nenhum menor do que zero, maior do que zero. Tá? Aqui tem um pequeno erro na minha observação, é que o problema min-color, eu posso dizer que ele é n aproximável. O max-click, eu não posso dizer que o max-click é um problema de maximização, o fator de aproximação tem que ser um número menor do que 1. Então, aqui tem um comentário rápido, que aqui consideramos que quando a gente fala alfa maior do que 1 aproximativo, quando maximização, ou seja, que não poderia falar isso, né? Ou alfa menor do que 1 aproximativo, quando é minimização, também não poderia falar isso. Nós estamos, na verdade, falando 1 sobre alfa aproximativo. Isso aqui é só para simplificar a escrita, para eu poder escrever em uma frase só os dois resultados, tá? Mas o certo seria dizer que o max-click é 1 sobre n aproximável, né? Aqui está, ó. O max-click é 1 sobre n aproximável, mais 1 sobre n elevado ao menos epsilon, ou seja, n elevado a epsilon menos 1, inaproximável em tempo polinomial para qualquer epsilon maior que 1, é o mesmo resultado do Zuckerman em 2006, tá? Essa consideração eu vou usar poucas vezes, só quando formos querer simplificar uma frase, tá? Mas lembrando, quando eu falo de problemas de minimização, como min-color, o fator de aproximação maior ou igual a 1.
problema de maximização, o único dessa tela aqui é o max click. O único problema de maximização aqui, o fator de aproximação, um número menor ou igual a 1. Tá certo. Mas o interessante é que o max click e o min color são aproximáveis por um fator polinomial n, e o caixeiro viajante não é. Tá? O max click e o min color são aproximáveis por um fator n elevado, não são aproximáveis por um fator log n, por exemplo, já que é n elevado a 1 menos epsilon. Mas o set cover é. Então, nós temos aqui algumas classes já de problemas bem definidas, né? Problemas que têm FPTAS, problemas que têm PTAS, problemas com fator de aproximação constante, problemas com fator logarítmico de aproximação, problemas com fator polinomial de aproximação, perdão, aqui, polinomial de aproximação, e outros que nem polinomial tem de aproximação, tá? Tudo isso em tempo polinomial, e claro, assumindo P diferente de NP. Ok. Então, agora vamos definir formalmente o que é um problema de otimização. Tem 4 ingredientes, um conjunto de instâncias. Para cada instância I, nós temos um conjunto de soluções, sol I. Para cada solução S de uma instância I, nós temos que ter um valor da instância. Além disso, o problema tem um tipo, ou é minimização ou maximização. Tá? Se o conjunto de soluções for vazio, nós dizemos que a instância I é inviável. O conjunto de soluções de uma instância for vazio. Tá? O objetivo do problema de otimização é o quê? Dada uma instância I, encontrar uma solução ótima, S, pertencente ao conjunto de soluções da instância. E o que é uma solução ótima? É uma solução com valor mínimo ou valor máximo, dependendo do tipo do problema, se é minimização ou maximização. E o valor ótimo, o PTI, de uma instância dada, é o valor de uma solução ótima, ou seja, ou é o valor máximo, se for maximização, ou é o valor mínimo, se for minimização. Ok, aqui é a definição que nós já vimos no início da disciplina. Um algoritmo A para um problema de otimização é alfa aproximativo. Se produz uma solução AI, AI é uma solução do conjunto de soluções só I, né, da instância I, tal que o valor da solução AI é menor ou igual a alfa vezes o ótimo, se for um problema de minimização, e nesse caso o alfa é maior ou igual a 1, ou se o valor da solução retornada pelo algoritmo é maior ou igual a alfa vezes o ótimo, se for um problema de maximização. E nesse caso, o alfa é menor ou igual a 1. É claro, o alfa aqui não poderia ser maior do que 1, senão o valor seria maior do que o ótimo, e aqui problema de maximização. Né? Ou se o problema for minimização, o alfa não pode ser menor do que 1, senão daria um valor menor do que o ótimo, claro. Tá? Aqui, de novo, aquele comentário do slide anterior, quando a gente inverte para um problema de maximização, por acaso a gente fala que ele é 2 aproximativo, isso é impossível, né? Segundo aqui a definição, então fica subentendido que a gente está querendo dizer que ele é 1 meio, 0,5 aproximativo. E um problema que seja 0,75 aproximativo e, na verdade, ele é um problema de minimização, ou seja, o alfa tem que ser maior ou igual a 1, e eu falei um alfa menor do que 1, então está subentendido que não é 3/4 aproximativo, mas sim 4/3 aproximativo, tá? Isso nós vamos usar poucas vezes, tá? Mas fica isso subentendido, e isso, inclusive, é uma notação que é bastante usada. No livro do Ausiello, por exemplo, os fatores de aproximação são sempre números maiores ou iguais a 1, tá? Mas aqui no livro do Vazirani, nesse livro que estamos seguindo, alfa maior ou igual a 1 para problemas de minimização e alfa menor ou igual a 1 para problemas de maximização. Mas é bom ficar essa consideração aqui subentendida, porque em alguns outros livros, né, em outros artigos, é usada essa definição alternativa. Tá? Perfeito. Aqui está a definição que acabamos de ver. Agora vamos ver outras definições importantes. Dada uma instância I, nós definimos o tamanho dessa instância como I com esses brackets, tá? Essa notação I entre esses símbolos. Um algoritmo é dito polinomial se existe um polinômio P, tal que o consumo de tempo do algoritmo seja O de P de I. É um polinômio no tamanho da instância. Perfeito. Isso aqui é notação bem conhecida. Agora, uma menos conhecida. Seja max I o maior número inteiro em valor absoluto que ocorre dentro da instância I. Se a instância I não tem valores numéricos, como o problema vertex cover ou o problema maxsat, por exemplo,
não tem um peso nas arestas, não tem nenhum número ocorrendo dentro da instância, então nós dizemos que max i é igual a zero. Tá? Perfeito. Números racionais são tratados como frações de dois inteiros. Por exemplo, max i é maior ou igual a 17, se a fração, o número racional 3 sobre 17 ocorre dentro da instância i. Então, nós temos 17 é o maior entre 3 e 17, então max i é maior ou igual a 17. Tá? Os bits para representar os valores numéricos estão sendo contados em i. Por exemplo, se nós temos um problema onde temos vértices, arestas de um grafo e pesos, né, que são números racionais positivos, nas arestas. E temos, podemos ter números de vários tipos, né, muitas frações. Vamos pensar que são números inteiros, para simplificar aqui a ideia. Então, os números representando os pesos nessas arestas, eles precisam ser armazenados em bits. E esses bits que representam os pesos das arestas estão sendo contados no tamanho da instância i, é claro. Tá? Um algoritmo é pseudo-polinomial se ele é polinomial mesmo quando o valor máximo que ocorre inteiro, que ocorre dentro da instância, for menor ou igual, delimitado superiormente por um polinômio no tamanho da instância. Tá? Isso pode parecer uma observação óbvia, mas não é, né? Por exemplo, eu posso ter uma simples estrutura de dados que é apenas um inteiro, que usa n bits. O tamanho da instância é n, tá? N, porque são n bits para representar um número. Mas o maior valor que pode ocorrer lá em n bits é 2 elevado a n. 2 elevado a n não é delimitado por um polinômio em n, tá? O tamanho da instância é n, mas maxi pode ser 2 elevado a n. Então, agora, de novo, um algoritmo é pseudo-polinomial se ele é polinomial mesmo quando o maior valor que ocorre dentro da instância for delimitado por um polinômio, no tamanho da instância. Por exemplo, no problema da mochila que nós vimos um algoritmo de programação dinâmica de tempo n vezes c, onde n é a capacidade da mochila. Se esse c, que tem que ser um número inteiro, que é menor ou igual ao máximo i, claro, já que ele é um número inteiro dentro da instância, ele for delimitado por um polinômio no tamanho da instância, então será n vezes um polinômio no tamanho da instância, será polinomial. Tá? Ou seja, aquele algoritmo n vezes c é um algoritmo pseudo-polinomial. Ok? Perfeito. Então, agora uma definição muito importante. Um problema é NP difícil forte se ele é NP difícil, mesmo quando o max i é menor ou igual a um polinômio no tamanho da instância para algum polinômio p. Tá? Max i, o maior inteiro que ocorre na instância, for menor ou igual, delimitado por um polinômio no tamanho da instância. Se o problema é NP difícil, mesmo quando isso acontece, então é NP difícil forte. Ou seja, um problema é NP difícil fraco, se ele for NP difícil, mas tem um algoritmo pseudo-polinomial. O problema da mochila, por exemplo, é NP difícil fraco. Se a capacidade da mochila for polinomial, temos aqui um algoritmo polinomial. Ele não é mais NP difícil. Tá? Então, o problema da mochila é NP difícil fraco. Mas o problema MaxSat e o problema Vertex Cover, por exemplo, são NP difíceis fortes. Fortes, né? Por quê? Porque não ocorrem inteiros lá dentro, ou seja, o maxi é igual a zero, tanto no Vertex Cover, né, como no MaxSat. Eles continuam sendo NP difíceis, mesmo assim. Perfeito. Agora vamos aqui a alguns exemplos, né? Eu já comentei um exemplo semelhante a esse. Suponha que isso seja um vetor com n inteiros, cada um desses inteiros representados por n bits. Então, o tamanho da instância será n ao quadrado, porque eu vou usar 4 bits, né? Um inteiro, n bits por primeiro inteiro, n bits por segundo, n bits por terceiro, e etc, né? Só que o maior valor numérico que ocorre lá dentro é 2 elevado a n. O maior número aqui seria todo 1, em binário, tá? 2 elevado a n, né? Ok? Perfeito. Se os valores numéricos fossem representados em unário, esse mais aqui está, porque eu estou usando uma definição um pouco diferente de unário, mas uma definição mais intuitiva. Basicamente, unário seria uma representação em zeros e uns, em que o valor é basicamente o número de uns. Aqui um modo mais intuitivo de entender o que é unário. Você pode usar zeros e uns, mas o valor dele vai ser o número de uns. Então, max i é menor ou igual a n. Nesse exemplo aqui, eu tenho n bits. Se eu tiver tudo 1, o número vai ser 1. Se eu tiver tudo 0, o número vai ser 0. Se
eu tiver metade 0 e metade 1, vai ser n sobre 2, em unário, né? Essa é a definição alternativa de unário, tá? Então, a definição tradicional aqui de unário é justamente isso. É uma definição que diz o seguinte: um problema é pseudo-polinomial quando ele é polinomial quando os valores numéricos são representados em unário. E ele é NP difícil forte quando ele é NP difícil mesmo quando são representados em unário, ok? Perfeito. Agora vem a definição mais importante das classes de aproximabilidade. A primeira classe, a mais intuitiva, uma das mais intuitivas, é a classe NPO, e a mais abrangente. Ela é o associado equivalente à classe NP dos problemas de decisão. O que é a classe NP dos problemas de decisão? São os problemas razoáveis de decisão, tá? A classe NPO serão os problemas razoáveis de otimização. E o que seria um problema razoável de otimização? São os problemas de otimização, tal que tem 4 elementos aqui. Dado uma instância, as soluções da instância, uma solução da instância tem que ser limitada por um polinômio no tamanho da instância. Não seria razoável termos um problema que, dado uma instância, a solução, só o tamanho dela, já fosse exponencial no tamanho da instância. Só para ler a solução, eu levaria um tempo exponencial. Isso não é razoável. Tá? Outra coisa, eu preciso ser capaz de, em tempo polinomial, reconhecer instâncias. Dado uma instância, se só para saber se aquela instância, aquilo é uma instância do problema, eu levasse um tempo exponencial, isso não seria razoável. Outra coisa importante é que, dado uma instância, eu tenho que ser capaz de reconhecer soluções, né, em tempo polinomial. Só para saber se é uma solução de uma certa instância, tem que ser possível reconhecer em tempo polinomial. E, além disso, dado uma solução já reconhecida, de uma instância já reconhecida, eu tenho que ser capaz de calcular o valor da solução em tempo polinomial. Perfeito. Então, tem que ter esses 4 ingredientes, né? Soluções de tamanho polinomial no tamanho da instância e 3 algoritmos polinomiais, um para reconhecer instâncias, um para reconhecer soluções de uma instância e outro para calcular valores de uma solução de uma instância. Perfeito. A classe PO é a mais intuitiva, são os problemas em NPO, os problemas razoáveis de otimização, que têm algoritmo exato polinomial. É o equivalente da classe P para problema de otimização. A classe APX são aqueles problemas de NPO que têm um algoritmo polinomial, de tempo polinomial, alfa aproximativo para um alfa constante. Ok? Poli-APX são os problemas NPO com algoritmo de tempo polinomial alfa n aproximativo para uma função polinomial alfa n, n elevado a k, onde k é constante e n é o tamanho da instância. Ok? Ou seja, o fator de aproximação aqui não precisa ser constante como na APX. O fator de aproximação tem que ser uma função polinomial, né? Então, por isso que é poli-APX. É claro que o APX está contido em poli-APX, né? Certo. E log-APX é a mesma definição anterior, só que a função de o fator de aproximação tem que ser uma função logarítmica, ordem de log n, tá? Perfeito. PTAS são os problemas NPO que têm um PTAS, um esquema de aproximação em tempo polinomial, tá? E o que relembrando aqui rapidamente que é um PTAS, é um algoritmo polinomial no tamanho da instância que retorna uma solução satisfazendo o tamanho da solução, né, o valor da solução, aqui deveria ter o valor da solução igual a 1 mais ou menos epsilon vezes o ótimo, para cada racional epsilon e cada instância i, tá? Epsilon maior que 0, tá? Perfeito. E FPTAS é a mesma coisa, só que tem que ser polinomial também, não só no tamanho da instância, mas polinomial também em 1 sobre epsilon. Então, nós designamos FPTAS tanto para o próprio esquema de aproximação polinomial, como para a classe. FPTAS é uma classe de problemas de otimização. PTAS também é uma classe de problemas de otimização. PTAS também é o próprio esquema de aproximação. FPTAS também é o próprio esquema de aproximação full polynomial time
completamente polinomial. Então, por essa definição, nós vemos que os problemas de otimização PO estão contidos em FPTAS, que estão contidos em PTAS, que estão contidos em APX, que estão contidos em log APX, que estão contidos em poly APX, que estão contidos em NPO. Ok? Então, todo problema que tem algoritmo exato tem um FPTAS, claro. Se tem um FPTAS, ou seja, polinomial em N e 1 sobre epsilon, também é polinomial só em N, um esquema de aproximação, PTAS. Se tem um esquema de aproximação, tem um fator de aproximação constante. Se é constante, é uma função logarítmica, né? Já que é O, né? O O é um limite superior, logaritmo. Constante é O de log N. O de log N é O de N, tá? E, claro, todas essas definições dizem que tem que estar em NPO, tem que ser só problemas razoáveis de otimização. Perfeito. Então, aqui alguns exemplos. Problema da mochila, nós já vimos que tem FPTAS e o escalonamento com o número fixo de máquinas. O escalonamento mínimo com o número qualquer de máquinas e o cacheiro viajante euclidiano são da classe PTAS. Log APX é o set cover, porque ele tem algoritmo LN de N mais 1 aproximativo. Max Click e Min Color são poly APX, porque eles têm algoritmo N aproximativo, tá? Lembrando aquela observação que eu falei do Max Click, seria 1 sobre N aproximativo, né? Perfeito. Então, eles são poly APX, porque ele tem algoritmo N aproximativo. O Bin Packing, o Vertex Cover, o cacheiro viajante métrico, são da classe APX, porque tem fator de aproximação constante. O problema do menor caminho e a geradora mínima tem algoritmos exatos, algoritmo de Dijkstra, algoritmo de Floyd, algoritmo de Prim, algoritmo de Kruskal, são da classe PO. E o problema do cacheiro viajante é um problema razoável de otimização, ele é NPO. Tá? Então, aqui, de novo, PO está contido em FPTAS, está contido em PTAS, APX, log APX, poly APX, NPO. Tá? Mas essas restrições, está contido, eles são restritos. Aqui está contido, mas é diferente. Está contido, mas é diferente. Está contido, mas é diferente. Aqui também, e aqui também está contido, mas é diferente. Nós já vimos, por exemplo, que o problema do cacheiro viajante, ele não está em poly APX. Não dá para ser aproximado com fator de aproximação polinomial. Né? Ou seja, NPO não... Né? Nós provamos esse aqui, primeiro. O cacheiro viajante prova que essas duas classes são diferentes. Ok, o cacheiro viajante, o APX, o Bin Packing, nós já provamos que ele não pode estar em PTAS. Ou seja, nós provamos que esse está contido, está contido mais diferente, tá? Essas classes não podem ser iguais, porque o Bin Packing está aqui, mas não está aqui, o PTAS. Porque a gente viu que ele é 1.5 menos epsilon inaproximável. O problema Max Click e o problema Min Color, eles não podem estar em log APX, é o resultado, que eu não vou provar nessa disciplina, mas é um resultado muito importante, eles são N elevado a 1 menos epsilon inaproximáveis, tá? Ou seja, essa classe poly APX é diferente do log APX por causa do Max Click e o Min Color. Perfeito. O set cover, ele está no log APX, mas não está no APX. Ele é aproximável com fator 1, o set cover ele é aproximável com fator Ln de N mais 1 aproximativo, né? Ele tem algoritmo Ln de N mais 1 aproximativo, né? Mas ele é 1 menos epsilon Ln de N inaproximável. Um resultado também bem recente, ou seja, não tem com fator constante. Então, a gente prova que essa aqui está contido mais diferente. Além do mais, o escalonamento mínimo, a gente vai provar nos próximos slides, eles são PTAS, mas não são FPTAS. E por último, a gente sabe que o problema da mochila, ele é FPTAS, mas ele é NP difícil, então não pode estar em PO, assumindo, claro, sempre P diferente de NP, tá? Então, todos esses já foram provados, com exceção esse está contido, mas é diferente. Que é esse resultado que falta provar, que escalonamento mínimo não pertence a FPTAS, e com isso a gente provaria que FPTAS está contido, mas é diferente de PTAS. Perfeito. Então, é o que nós vamos fazer agora. FPTAS está contido, mas é diferente de PTAS, se P, claro, diferente de NP.
Então, aqui um resultado importante de Gary Johnson, um resultado antigo, ele mostra que, seja π um problema NP difícil forte, tal que para toda instância I, o valor de qualquer solução é um inteiro. São soluções inteiras não negativas, tá? E, além do mais, o ótimo da instância, ele é delimitado superiormente por um polinômio no tamanho da instância e no máximo valor inteiro que ocorre na instância. Tá? Se P é diferente de NP, então esse problema não pode estar em FPTAS. Se ele for NP difícil forte, as soluções, os valores são inteiros, né, das soluções. Além disso, o ótimo está delimitado por um polinômio no tamanho da instância e no máximo valor, certo? Então esse problema não pode estar em FPTAS. Como é que a gente prova isso? Suponha que esse problema é de maximização. No livro que estamos seguindo, tem o exemplo, tem a prova para quando é um problema de minimização. Então, coloquei aqui maximização para ficar diferente, né? Por contradição, suponha que seja A um FPTAS para esse problema. O FPTAS, nós podemos escolher um epsilon qualquer. Então, vamos escolher o epsilon, justamente esse limitante superior do ótimo, que é um polinômio em I e no max I da instância I, mais 1 elevado a menos 1. Então, 1 sobre esse polinômio I com parâmetros I, max I, né? Ou seja, como é um problema de maximização, o valor da solução retornada pelo algoritmo é maior ou igual a 1 menos epsilon vezes o ótimo da instância I, já que é um FPTAS, né? Ou seja, trabalhando aqui essa equação, passando para cá o valor, então fica ótimo, e passando epsilon, o ótimo para lá, o ótimo menos o valor é menor ou igual a epsilon vezes o ótimo. Esse epsilon menos o ótimo vai para o lado de lá. E quem é que é epsilon? Epsilon foi escolhido esse polinômio mais 1, tá? Como o ótimo ele é sempre delimitado por esse fator, esse número vai ser menor do que 1, tá? Perfeito. E como são valores, números inteiros os valores, então, se essa diferença é menor do que 1, quer dizer que esses números são iguais, tá? O valor produzido pelo algoritmo é o ótimo. Ou seja, o algoritmo A resolve o problema π exatamente. Ele obtém o ótimo. E com um tempo polinomial em I e em 1 sobre epsilon. Tá? Como ele é um FPTAS, ele é polinomial no tamanho da instância e em 1 sobre epsilon. E o epsilon aqui no caso escolhido, quer dizer que ele vai ser polinomial em max I também. Ele é FPTAS, polinomial no tamanho da instância, em 1 sobre epsilon. Também, para o epsilon escolhido, ele será polinomial para o máximo inteiro da instância, né? Porque aqui seria 1 sobre epsilon, seria PI max I mais 1, tá? Ou seja, esse algoritmo que nós obtivemos é um algoritmo pseudo-polinomial, tá? Certo? Ele resolve exatamente o problema e é um algoritmo que é polinomial em I e em max I. Tá. Se P é diferente de NP, isso é uma contradição, porque nós assumimos que o problema é NP difícil forte. Como a gente disse antes, NP difícil forte não pode ter problema, algoritmo pseudo-polinomial se for diferente de NP, tá? Perfeito. Provado isso, vamos agora mostrar um problema que se encaixa nessa definição, para a gente poder aplicar esse teorema de Gary Johnson, que acabamos de provar, tá? É o problema escalonamento inteiro, que é idêntico ao problema de escalonamento. Nós temos N tarefas e M máquinas, tá? E nós queremos alocar as tarefas nas máquinas. Cada tarefa tem um tempo, né? Mas aqui a diferença é que ele é inteiro. Os valores numéricos, os tempos das tarefas são inteiros positivos. Perfeito. Esses dois problemas, escalonamento e escalonamento inteiro, eles são polinomialmente equivalentes, pois os valores numéricos de escalonamento são racionais e podemos traduzir um problema para o outro. Por exemplo, fazendo MMC e calculando valores inteiros, né? Tá? Colocando tudo como valor inteiro, colocando tudo numa mesma base. Além disso, um algoritmo alfa-aproximativo de um pode ser transformado em um algoritmo alfa-aproximativo do outro. Quando eu falei base, que eu quis dizer o mesmo denominador, né? Tá. Portanto, escalonamento inteiro pertence a PTAS. Porque se o escalonamento é PTAS, escalonamento inteiro também é. Aqueles são polinomialmente equivalentes. Perfeito. Além disso, o escalonamento inteiro é NP difícil forte. O clássico problema tripartition é um caso especial do problema de escalonamento. Tá? Dados n igual a 3m inteiros positivos,
nós queremos decidir se é possível particioná-los em M triplas, com três inteiros cada, né? Certo? E a soma sendo a mesma em todas as triplas, né? Eu quero fazer A1, A2, A3, B1, B2, B3, e a soma desses três primeiros é igual à soma dos próximos três, e etc. Tripartition é provado ser NP difícil forte no clássico livro do Gary Johnson, tá? Resultado clássico. Mesmo se os inteiros são limitados por um polinômio em N, tá? Então, nesse caso, escalonamento inteiro, os valores são inteiros, é NP difícil forte, o ótimo, né, é delimitado por um polinômio, então ele satisfaz as condições do teorema que provamos no slide anterior, esse teorema também de Gary Johnson, né, tá? Só que de outro ano. Ok, então, o escalonamento inteiro e o escalonamento não pertencem a FPTS, é justamente a aplicação do teorema do slide anterior. E com isso a gente prova que FPTS não está contido, mas é diferente de PTAS. Tá? Então aqui para terminar, vamos relembrar, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes importantes de aproximabilidade para problemas de otimização. Pior, problemas fáceis de otimização, tem algoritmo exato polinomial, FPTAS, problemas da classe NPO, né, que tem esquema de aproximação completamente polinomial, problemas NPO, que tem esquema de aproximação em tempo polinomial, problemas que tem algoritmo aproximativo com fator constante, aqui com fator logarítmico, aqui com fator polinomial. Tá? E aqui os problemas razoáveis de otimização. Todos estão contidos nessa sequência, está contido, mas diferente. É isso.